De hoje é derrubando muralhas e conquistando vitórias. Repita comigo: derrubando muralhas e conquistando vitórias. Assim será na minha vida. Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vá, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade por 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E disse ao povo: Passai, rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, não farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entrando no arraial, ali passaram a noite. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram a subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença eu quero me colocar nesta noite para receber, Pai querido, a vitória quando todas essas muralhas caírem. Muitas tentam persistir, muitas tentam, Senhor, continuar firme, inabaláveis, para abalar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Mas se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque nada ficará de pé, não ficará pedra sobre pedra, porque o Senhor fará cair por terra. Essas muralhas têm se levantado na vida financeira, na vida espiritual, na vida amorosa, familiar, em tantas áreas no meio do teu povo, Senhor. E são muralhas, Pai, que se levantam justamente para impedir a graça, para impedir o favor não merecido do Senhor, para impedir, Senhor, que a bênção chegue, mas nós não aceitaremos como Josué não aceitou. A cidade será nossa, e a tua palavra diz ao teu povo que aonde eles colocarem a planta dos vossos pés, o Senhor dará por herança. Então nós vamos aceitar a herança, Pai, a herança da cura, a herança da tua presença, a herança, Senhor, de ser renovado por ti, a herança, Senhor, de sentir o renovo da salvação, e a barreira não ficará de pé, em nome de Jesus. Amém. Repita comigo: chamado, capacitação e conquista. Uma atitude dele gerou 3. Ou seja, ele tinha um chamado, ele era uma pessoa capacitada e Deus o capacitou, e teve conquista. Levante a tua mão direita e seja categórico no que você vai repetir essas 3 palavras. Eu fui chamado. Eu sou e serei capacitado. E o Senhor me dará conquista. Custe o que custar. Deus é fiel. Aplauda ao Rei que é. Seguindo, no chamado, Deus encoraja Josué e diz assim: tem de bom ânimo, eu estou do teu lado. Quando Deus chama Josué,
Josué, ele seria sucessor de um grande homem, de um grande libertador que todo judeu conhecia, que era Moisés. Não era fácil ser sucessor de Moisés. Moisés, amado, abriu o mar vermelho. Moisés tocou na água, na rocha, e a rocha veio água, gerou água. Moisés fez grandes coisas. Moisés fez obras maravilhosas. E era difícil ser sucessor de uma pessoa dessa, porque sempre que você é sucessor, alguém vai te comparar ao anterior, não é verdade? Lá na empresa, você vai ficar no lugar do chefe. Aquele chefe foi o melhor chefe. Vai ficar no lugar daquele professor. Aquele professor fez a história naquela escola. E as pessoas têm mania de comparar. E dizer assim, olha, o outro era diferente. Como se você não fosse ninguém. O outro fazia assim, fazia assado. O outro, sabe, ele tinha esse jeito. Você precisa aprender. Mas eu quero te dizer que Deus te chamou do jeito que você é. Aleluia. Deus não chamou nenhum clone. Às vezes nós queremos clonar a pessoa, fazer exatamente o que a pessoa faz, andar os mesmos passos. Amado, nós devemos olhar para os nossos líderes, aquilo que é bom trazer para nós, mas nós devemos ter nossas próprias características, porque é isso que faz a diferença. Josué disse assim, mas Senhor, eu ficar no lugar de Moisés? O Senhor disse, esse é o teu chamado. Não te pasme, não te espante, tente bom ânimo, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo, Josué. Te esforça, porque o Senhor, amado, também é contigo. Às vezes nós ficamos na dúvida, Senhor, será que eu devo ir? Será que eu devo ficar? Esse negócio que eu estou querendo fazer, será que vai dar certo? Primeiro que crente não tem bola de cristal. Você está sujeito àquilo que você fizer dar errado, mas tem uma grande probabilidade de dar errado quando você já entra com dúvida. Se você colocar na certeza, Deus é o meu refúgio, é o meu socorro bem presente na hora da angústia, eu estou investindo meu dinheiro, meu tempo, meu trabalho, sabe, estou investindo aqui, Deus vai te honrar, porque você está fazendo. Tem gente que fica esperando, eu vou esperar Deus falar comigo. Passa uma semana, duas, quando você vai atrás, aquela vaga já foi substituída. Ô meu irmão, tem coisas que é para já, que é para imediato. Pare e reflita, Senhor, isso é bom para a minha vida? Isso não vai atrapalhar no meu ministério, na minha casa, com a minha família? Não, então isso é bênção sim. Josué, ele tinha certeza que ele não seria igual a Moisés. Ele seria uma outra diferença, uma continuação talvez, mas ele era alguém que nasceu no coração de Deus. A gente só pode ser sucessor, amado, quando realmente você tem o que mostrar. Amém? Tem gente que diz que quando o outro usa uma palavra chula, né? E o chama de, desculpa a expressão, de puxa-saco. Puxa-saco na maneira que eu entendo, é aquela pessoa que faz com falsidade. Mas aquela que faz para agradar, aquela que faz porque quer aprender, aquela que faz porque admira, esse é um bom sucessor, esse é um discípulo. Às vezes quando nós estamos muito perto de alguém que é líder, a maioria é como um peão de firma, né? A maioria são os grevistas que querem falar mal. E quando tem alguém que trabalha, que faz com excelência, tem gente que diz que é puxa-saco, tem gente que diz, é peixinho do homem. Não é assim? Já ouviu essa expressão? Só que feliz é aquele que faz com excelência, porque é o que a Bíblia manda fazer. E aí sabe o que acontece? O nosso Deus honra. Josué, amado, ele por muitas vezes ele andou nos passos de Moisés, porque Moisés foi um grande líder. E quando nós começamos a fazer com excelência, o Senhor é aquele que nos capacita. Seguindo, na capacitação, Deus ordena ao povo a circuncisão, que era o pacto de Deus da antiga aliança. Deus também disse, celebre a Páscoa para que se lembre os dias maus que foram escravos no Egito. Sabe? O que é a circuncisão? O Brian recentemente fez esta operação, não como aliança. Mas sabe quando o garoto tem aquele problema, né? No pipiu? Fimose, isso. E tem que tirar aquilo? Aquilo é como se fosse uma circuncisão. Hoje vai no hospital, dá anestesia, tem todo esse processo. Nesta época não era assim não, era com os homens adultos. E eles tinham como se fosse um punhal de prata, onde fazia esta aliança. E Deus é muito sábio, irmãos.
Imagine que esse povo ficou 40 anos no Egito, multiplicando. Deus fez isso além da aliança, porque Deus sabia também que poderia gerar doenças, não é verdade? Deus conhecia o teu povo, e toda aliança dói, toda aliança tem um preço. A partir do momento que você vai fazer uma aliança, dependendo da aliança, ela não é tão confortável. A aliança requer intimidade, a aliança requer obediência, e a aliança, por muitas vezes, você tem que deixar algumas coisas que você gosta, ou que você é, de lado. Um homem e uma mulher, para que eles vivam bem, ela fala para ele: você me aceita do jeito que eu sou, eu te aceito do jeito que você é. Isso não vai a lugar nenhum. A gente tem que aceitar, mas com algumas limitações, não é verdade? Tem coisas que o homem não suporta, que ela pode ceder, como algumas coisas que ela também não suporta, que ele faz. Para que viva bem, ele também cede. Então eu cedo um pouco, para que você também venha ceder. Isso é aliança, não é verdade? Um casal que só um cede, o outro não, dificilmente vão ficar bem a vida inteira. Vai chegar um momento que essa aliança vai rachar. A aliança com Deus, Deus cede aos nossos caprichos, às nossas vontades, mas Deus também quer que você cede e seja obediente, porque a tua palavra diz: obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor diz assim: a partir de hoje vocês vão pegar 12 pedras lá no leito do Rio Jordão, e vai fazer um movimento, um monumento, um marco, sabe, para que a partir deste momento vocês possam ser vistos em todos os lugares por capacitados. As 12 pedras do Rio Jordão representam os 12 meses do ano. Deus te capacitará mês a mês quando você se colocar na brecha. Seguindo, na conquista, Deus emite uma ordem e espera que o povo obedeça. Após o chamado e capacitação, eles agora estavam aptos a conquistar. Primeiro eles foram chamados, depois eles foram capacitados, e agora estavam caminhando para a conquista dentro de um propósito que era a obediência ao Senhor. Amém? Porém, naquele momento, naqueles dias, as normas que eram para ser seguidas na conquista era caminhar junto à vontade do nosso Deus. Eu sei que tem vezes, amado, que dependendo do que você está fazendo, você sai um pouco do caminho. Isso não quer dizer que você está fora, mas quando nós saímos um pouco do caminho, rapidamente percebemos que saímos, voltamos. É como você estar numa avenida e de repente você entrou, sabe, queimando a faixa do outro lado. Você não pode continuar lá só porque não vem ninguém. O certo é você voltar para o lugar onde você está, sabe? Então, quando nós começamos a fazer isso, nós vamos à conquista, como Josué fez, a conquista de Jericó. E o resumo daquela história era que Jericó era uma cidade fortemente armada, tinha uma muralha enorme, a muralha tinha 8 metros de largura, era como se fosse uma avenida. E as cidades na época não é como hoje, que o que divide uma cidade da outra é um córrego, é um rio. Naquela época a cidade, elas ficavam em partes do deserto, e elas eram fortemente cercadas. E os seus muros eram a sua maior fortaleza. Imagina, um muro de 8 metros de largura. Essa igreja aqui tem 10. Tira 2 metros. Essa era a largura do muro, feito de pura pedra. Sabe? Muralhas enormes, gigantescas. E sabe onde ficavam os guardas? Em cima da muralha. De lá eles lançavam flechas, de lá eles lançavam arcos e flechas e fogo e pedra e tudo que eles tinham na época. E para invadir uma cidade dessa era praticamente impossível, porque ficavam os vigias 24 horas rondando a cidade. Amém? Era a cidade mais forte da região e foi a primeira a ser conquistada. Deus, ele emite uma ordem. E ele disse: Josué, você está vendo o pôr do sol? Sim, Senhor, eu estou vendo. Aqui onde você está, até o pôr do sol, ou seja, até o lugar onde você achar que você pode alcançar, aonde você colocar a planta dos pés, eu te dou este lugar por herança. Só que no meio desse trajeto tinha uma cidade fortemente armada, que era Jericó.
Jericó era uma cidade muito forte, muito grande. E o Senhor disse assim: você vai ter que tomar a cidade. Se você não tomar a cidade, você não vai chegar até as muralhas. O seu limite será daqui até os muros de Jericó. Ou seja, Jericó, quando perceber que você está se aproximando, eles vão vir ao teu encontro e vai te destruir. Em outras palavras, o Senhor te diz: nós não podemos ficar de braço cruzado, esperando que a bênção caia do céu. O Senhor disse: onde você colocar a planta nos teus pés, eu vou te dar por herança. Senhor, mas como que nós vamos lutar? Os homens que temos somos poucos. Não temos as armas que eles têm. Não temos a técnica de guerra que eles têm. Como é que nós vamos lutar contra um inimigo tão forte, tão corajoso e tão temido? Deus disse o seguinte: vocês vão rodear a cidade por 7 dias. Vocês vão dar uma volta. Um dia, uma volta. Outro dia, outra volta. Durante 6 dias vocês vão fazer isso. E no último dia, vocês vão dar 7 voltas, que vai totalizar 13 voltas. Ou seja, toda vez que vocês derem estas voltas, vocês precisam ser organizados. E por último, organização. 7 sacerdotes iam à frente da arca do concerto com buzinas, chifres de carneiro. Atrás, então, amado, ia a arca do concerto, onde havia as tábuas da lei, que era a promessa de Deus, era a palavra de Deus. As tábuas da lei eram escritas em pedras, mas se fosse hoje era como se a Bíblia estivesse lá dentro, e a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. Eram as 3 alianças que havia dentro da arca, simbolizando a lei, a escolha e o sustento. Amém? Preste atenção. Mas precisava haver um silêncio total durante a jornada. Esse silêncio total durante a jornada era uma ordem que Josué dava ao povo. Quando Deus quer fazer, meu irmão, Deus não quer que a gente saia falando. Deus não quer que você saia contando. Testemunho só se dá depois de a obra concretizada. Vitória só conta depois que realmente você venceu e não tem nada que te faça perder o que está em mãos. O Senhor disse assim: Josué, diga ao povo, dê ordem que será silêncio total. Josué 6,10 diz: Josué deu ordem ao povo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, e nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Sabe, amado? Por muitas vezes, quando nós estamos passando pela peleja, a gente tem costume de chorar, de murmurar, de ficar falando com o irmão, de estar falando com o outro, pedindo. O irmão, ora por mim que eu estou na luta assim, eu estou na luta assado. Amado, aprenda a passar pela luta, pela peleja. Se você tiver alguém de confiança, peça para um. Não saia expondo o seu problema para ninguém. Só Deus pode fazer. Se você orar, se 1 milhão de pessoas orar, a oração não vai chegar no céu porque 1 milhão orou. A oração vai chegar no céu porque você orou e você suplicou e Deus te ouviu. Precisamos de pessoas que nos ajudem em oração, sim, mas muitas vezes nós temos que passar pela peleja sozinho. Aquele povo, amado, eles só estavam passando por isso porque eles cavaram isso. Eles eram um povo próspero, mas eles se rebelaram contra Deus. É muito normal isso acontecer nas igrejas de hoje. As pessoas estão bem, Deus está abençoando. Chega uma hora que a gente folga, chega uma hora que a gente quer dar um tempo, e de Deus não dá tempo. É a mesma coisa quando você diz assim: olha, eu quero que o meu espírito, a minha alma saia por alguns segundos do meu corpo, porque eu estou cansado de ser eu. O dia que acontecer isso, você vai estar morto, porque nós necessitamos da presença do Espírito de vida, como necessitamos da presença do Espírito Santo. Tem gente que diz: não, mas eu oro todo dia, eu acho que eu oro demais, eu jejuo, sabe, sempre, eu acho que está sendo demais, eu vou dar um tempo. Cuidado, meu irmão, quanto mais você busca, mais você tem. Quanto mais você tem, mais tem gente de olho naquilo que você tem. Amém? No 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes. O sacerdote, desta vez, ele fez o quê? Tocou as buzinas.
e era o shofar. Existia dois tipos de shofar: o menor, que se tocava para a adoração, para a santidade, e os maiores se tocavam para a guerra. E quando as buzinas tocaram, Josué deu a ordem: grite. E o povo começou a gritar, louvar o nome do Senhor. Josué disse: grite agora. No sétimo dia eles deram 7 voltas. Imagine você, os guardas em cima do muro, 8 metros de largura, debochando daquele povo. Não entendia nada. Como é que esse povo vem para a guerra com um monte de sacerdotes que não eram garotinhos, eram anciãos? Eles estavam na frente com as trombetas, o que a Bíblia chama de armas, a arca da aliança, que não era leve, amado, passando por ali, aquele povo marchando em silêncio. Eles deram a volta na cidade. A cidade de Jericó era maior do que o bairro do Taboão. Eles tinham que dar uma volta, começava de manhã, praticamente terminava no final da tarde. Sabe, meu amado, uma vez por dia ia embora. Quando eles se preparavam para guerrear, para atacar, eles iam embora em silêncio. No sétimo dia eles deram 7 voltas. Não foi fácil. E as 7ª voltas representava a fidelidade ao Senhor. Às vezes a gente tem vontade de falar, às vezes a gente tem vontade de gritar, às vezes você tem vontade de chutar o pau da barraca e sair correndo, mas o Senhor te diz: cala-te, porque a obra que eu comecei na tua vida, eu vou terminar. A obra que eu iniciei, você pode ter certeza que eu vou concluir. Não é hora de resmungar, não é hora de chiar, não é hora de perguntar por que está acontecendo isso comigo. A muralha se levanta, mas ela vai cair por terra. Glória a Deus. Ô amado, imagine você, aquele povo debochando, xingando. Talvez falava um monte de palavrão da época. Debochava, jogava pedra, ficava provocando. Nem coisa de guarda. Querendo que o outro fizesse alguma coisa. Às vezes as pessoas se provocam. Diante do seu trabalho, diante da tua luta, você está sendo afrontado, confrontado com palavras, com atitudes. Porque tem gente, amado, que não fala uma palavra, mas só a atitude da pessoa nos mata na unha, não é verdade? Mas o Senhor te diz nessa noite: cala-te. O momento que eu disser gritai, aí então você grita o seu grito de liberdade. E quando foi o momento, concluiu a 7ª volta, o Senhor disse para Josué: agora diga ao meu povo que grite. Grite a sua vitória, clame. E quando assim fizeram, amado, o muro caiu abaixo, aquele povo conquistou a cidade. Vamos aprender agora alguns princípios com essa emocionante história de Josué. Primeiro princípio: no propósito de Deus para uma pessoa, sempre existe 3 etapas. Aquelas que a gente citou no começo: chamado, capacitação e conquista. Deus sempre tem algumas etapas para que a gente conclua. Não pense você, amado, que a bênção que você quer, seja ela em que nível for, ela vem no estralo de dedo. Nós precisamos passar por algumas etapas. O chamado que você tem, se nós temos um chamado, é porque verdadeiramente foi o Senhor que te chamou, não foi o pastor Alexandre, nem o pastor João, nem a pastora Maria. Quem te chamou foi o Senhor Jesus. Ele te chamou. Amém? É Ele que vai te capacitar, porque às vezes nós nos sentimos incapacitados, às vezes ficamos meio constrangidos, cabisbaixos, mas quem capacita é o Senhor. Para quê? Para que você tenha vitória. Não pense você que você deseja algo da parte de Deus, e isso é um grande milagre na tua vida, e Deus vai te dar de qualquer maneira. Por que não, pastor? Porque Deus quer que entregar um talento nas tuas mãos, que você faça ele crescer, faça ele multiplicar. Deus não quer te dar, amado, a gerência de uma empresa, se você mal sabe escrever e não tem conhecimento nenhuma de administração. Para que a gente chegue a este degrau, precisa passar por um processo que às vezes nós achamos que somos capacitados. Amém? Mas Deus sabe que para fazer tem que ser com excelência. E se você não chegou ainda, é porque Deus está tramando, criando os caminhos, sabe? Está formando os lugares certos para que você alcance e para que você seja abençoado. Alguém já disse que Deus chama os capacitados. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Isso é verdade.
Às vezes nós não somos a pessoa mais capacitada para isso, mas você é um chamado de Deus, então Deus vai te capacitar, seja no que for. Pastor, mesmo se for no meu trabalho, nas minhas coisas seculares, aonde você colocar o Senhor, entra aqui, Ele vai entrar. Temos alguns exemplos como Moisés, Paulo, eu, você. Moisés era gago, irmão. Por que você acha que ele andava com seu irmão Arão do lado? Quando o Senhor chamou Moisés, ele disse assim: Senhor, como que eu vou falar com o faraó se eu tenho a língua presa? Ele disse: fique em paz, porque eu vou enviar o teu irmão Arão para que fale por você. E Arão então falava por Moisés. Quando foi falar com o faraó, Moisés fazia a obra, mas quem falava, quem era o intérprete, quem era a pessoa que realmente falava, era Arão, que era o irmão mais velho de Moisés, porque Moisés tinha essa deficiência. Paulo, quando foi chamado, demorou 18 anos para ser reconhecido como apóstolo, porque até então as pessoas o viam como assassino, que ele era. Eu e você, quantas situações já não passamos? No começo do meu ministério foi terrível. Eu fui ministrar num lugar onde era um bairro pequeno, não se tinha muita igreja naquela época, e a igreja que tinha era uma, não tenho nada contra, mas uma Deus de amor e uma Assembleia de Deus totalmente radical, e eu no meio. Minha igreja era conhecida como igreja do mundo. Pastor que usava cavanhaque ia para o inferno. Gravata vermelha, então, misericórdia. Aquele povo tinha esta visão. E quando eu entrei naquele local, amado, os jovens daquele local se renderam a Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor queria tirar a velharia daquele lugar e trazer um renovo. E às vezes a gente começa a ficar intimidado. Mas como eu vou fazer? Como que eu vou enfrentar essa situação? Deus quer trocar o velho por um vinho novo. Deus quer trocar, sabe, irmão, a nossa capacidade dia a dia e te renovar as suas forças para que você alcance o que quer alcançar. Não dá para pular etapas, não dá. Na escola de Deus não há atalhos. A escola de Deus não há atalhos. Nós devemos perceber, amado, que na vida natural nós sempre procuramos atalhos. Ah não, eu vou por aqui porque é mais perto. Amém? O caminho mais curto, por muitas vezes, nos faz entrar no meio do mato. Estamos sujeitos a ser mordidos por uma cobra, estamos sujeitos a passar por situação adversa. Cortar caminho é muito perigoso. Diga para a pessoa que está do seu lado: não tente cortar o caminho, deixa Deus te capacitar. A escola de Deus só podemos ser um vencedor e conquistador quando nós estivermos pronto ou capacitado. Deus vai te capacitar, meu irmão, tenha certeza disso. Ele é esta parte que cabe a Ele, capacitação. Amém? Eu conheci um senhor que não sabia ler, mas ele conhecia vários textos bíblicos. Por muitas vezes, quando eu comecei meu ministério, comecei nos lares, ele já faleceu, não está mais, já está no Senhor. Ele por muitas vezes trazia a palavra. E eu, quando estava começando, ele dizia assim: Alexandre, abra para mim Mateus capítulo 13, versículo 2. Eu abria. Por muitas vezes ele dizia: leia. Enquanto eu estava lendo, ele já estava repetindo as palavras que ele tinha na mente, decorado. E ali ele pregava. E muitas pessoas se converteram. Sabe por quê? Ele não tinha a leitura, mas ele tinha o talento de não se intimidar diante daqueles que faziam e faziam muito bem. Sabe, irmão, nós precisamos saber que Deus é que vai preparar o caminho, e Ele vai preparar para que você seja um conquistador. 2. Para ser um conquistador, temos que ser organizados. Versículo 3 a 5, a Bíblia diz que eles tiveram que rodear a cidade por 6 dias, e só no 7º dia rodear 7 vezes, não é isso? E dizia assim, que os sacerdotes tinham que ir à frente, porque esta era uma ordem estabelecida. Repita: ordem estabelecida, é para se cumprir.
cumprir. Goste ou não. O que é imposto? Imposto vem de imposição, não é? Quando o governo cobra um imposto, ele diz assim: se você sentir vontade, você paga. Uma coisa no Brasil que é cadeia certa é sonegar imposto, principalmente imposto de renda. Cheio sonega, mas se descobrir, é cadeia certa. Às vezes o cara entra com um bom advogado porque ele matou, roubou, ele não consegue ir preso. Mas se ele sonegar, o leão vem em cima. Não é assim? E não é que a gente paga assim com felicidade, dizendo: ai que legal, eu estou pagando imposto de renda. Quem é que gosta? É verdade, quem é que gosta? Mas é imposto. É igual ordem estabelecida. Estabeleceu. Alguém poderia dizer: Josué, você não acha que é muita coisa? Olha quantas velhinhas tem aqui, os homens tudo barrigudo. Eles vão dar 6 voltas na cidade durante 6 dias. Não dá para a gente ir até o portão, e no portão a gente volta? Você já viu pessoas assim, né? Que dá opinião naquilo que Deus manda dizer, que dá opinião na vontade de Deus. Você não acha, pastor, que tem que ser assim ou tem que ser assado? Ordem estabelecida, e se foi estabelecido, foi por Deus, e nós temos que cumprir a reta. Se não cumprir, simplesmente Ele não vai fazer a parte dele. Vocês lembram daquela história da cruz que eu contei? O cara foi cortando a cruz, e na hora de passar para o outro lado, a cruz dele era pequenininha, porque ele ouviu voz dizendo que nada, para que carregar uma cruz desse tamanho? Corta ela, e quando tiver muito pesada, põe umas rodinhas de skate, e aí você vai levar ela subiando de boa. O importante é que você tenha a cruz, não importa o tamanho. E às vezes nós queremos cortar caminho, criar atalhos, e esses atalhos nos fazem perecer. Sabe, se você é uma pessoa organizada, como você organiza seu tempo? Você quer ser um conquistador? A Bíblia diz que esta é a hora de você começar a vencer, a hora de organizar talvez a sua agenda e priorizar as coisas de Deus. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Se nós buscarmos o reino de Deus, para que Ele nos ajude nas nossas agendas e nos nossos propósitos, simplesmente seremos derrotados no meio do caminho. Amém, meu irmão? Terceiro, para sermos vitoriosos, temos que aprender a hora do silêncio. Josué 6,10 diz: Josué deu ordem ao povo: não gritarei, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritarei. 7 dias mudo. Tem mulher que, se falar para ela ficar 7 minutos muda, ela começa a roer a unha. Não é verdade? Não, não é mais. Mas 7 dias seria demais, né? 7 dias é muita coisa. Sabe? Tem gente que fala assim: olha, 7 dias, irmão, de jejum. Pastor, eu vou deixar de comer o quê? Vou deixar de beber o quê? Nada. Você vai ficar 7 dias sem entrar no Facebook, ficar 7 dias sem entrar na internet e passar longe do computador, sabe? Mas nem smartphone, nada, nem televisão, nada de tecnologia. É capaz de ter compulsão. Não é verdade? Sabe qual é a arma mais perigosa no planeta Terra, meu irmão? A língua. A língua é o que derrotou muitos homens e mulheres pelo mundo. Veja o que diz o apóstolo Paulo a Tiago sobre a língua. Tiago 3,5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede como um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal
que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Amém? A língua é um pequeno membro, mas que pode destruir o corpo inteiro. Uma coisa mal falada, mesmo que ela não seja verdade, e as pessoas sabem que não é verdade, vai ficar por uma vida inteira como um ponto de interrogação. Alguém vai dizer: mas será que não é verdade? Você sabia que nós corremos risco todos os dias? Se alguém chegar para a tua esposa e dizer assim: olha, o teu marido está te traindo, eu só não vou falar quem me falou, mas no momento certo eu vou trazer essa pessoa aqui, ela prova, acabou o seu casamento. Por mais que essa pessoa depois diga: não, eu inventei, eu criei, sempre vai ficar um ponto de interrogação. O dia que ele der um passo fora, que demorar um pouquinho mais, você vai dizer: bem que a Maria falou, será? É a maldade da língua. Isso pode acontecer com você, pode acontecer na empresa, dizer que você está ocultando alguma coisa, e não é verdade. Alguém simplesmente por inveja, alguém simplesmente por maldade pode fazer, e nós estamos sujeitos a isso. É, não é? E quem que vai botar a língua presa? Ninguém manda ninguém para a cadeia por ter a língua do tamanho que tem. Nós podemos às vezes, amado, domar o cavalo selvagem, o leão, até a cobra, mas a língua não. Até os dentistas têm problema com a língua. Existe casos que vai fazer alguma obturação, ou talvez algum tratamento, uma mini cirurgia no dente. Já viu aquele aparelho que amarra a língua? Porque ela atrapalha. É o terror dos dentistas, é a língua. Não fala nada, mas ela fica assim, ó, dizendo: não, chegou minha hora de dar opinião, eu quero engolir essa língua. Oh! Tem que colocar uma trava, porque ela atrapalha até o dentista. Para algumas pessoas, amado, domar a sua própria língua é uma missão impossível. Amém? É uma missão quase impossível. Já viu pessoas que falam em cima das outras? A pessoa está falando e ela está falando junto. E aí quando você começa a falar, e aí ela quer falar e você não parou de falar, ela começa a falar mais alto. Para quê? Para te intimidar. Enquanto ela nem respira. Às vezes ela está falando e a voz vai sumindo, mas ela tem que terminar de falar. Não domina a língua. Aí você fala: calma, deixa eu falar mais. Também você fala demais, só deixa eu falar. Pessoas que agem assim, amado, é uma verdadeira façanha. Deus dá essa ordem, sabe por quê? Porque Israel já tinha uma história de fracasso no passado por causa da língua. Deus conhecia o teu povo. Tem um louvor que a gente canta que diz assim: há momentos que Deus se cala, e quando Deus está calado é porque Ele está trabalhando. Tem coisas que se Deus falar para nós que Ele vai fazer, tem gente que se intromete no meio e diz: não, Deus, não é assim não. Eu não te pedi isso. Ele falou que era isso. Você não acha melhor ser assim? O pastor Cláudio disse que Deus criou o homem primeiro, que se criasse a mulher, ela daria opinião na hora de criar o homem. Imagine aquele povo comentando: que absurdo, odiar a cidade, nunca vi isso, só pode ser coisa de Josué. Eu não concordo. Concordo, não conte comigo porque eu não vou. Tá bom? Então fique aí, mas a hora que o povo entrar na cidade e receber o fruto, você não vai receber nada, porque é só para quem estava lá. Sabe, irmão? O silêncio fala mais alto. O silêncio, ele fala tão alto, que na história de Jesus, até o tribunal de Pôncio Pilatos reconheceu isso. A multidão dizia: crucificam, crucificam, mas ele nada respondia. E a Bíblia diz que Pilatos ficou maravilhado, porque ele podia se defender. Afinal de contas, ele era um homem histórico, mas ele prefere ficar calado, porque ele sabia o que ele estava fazendo,
ele não precisava ficar provando nada para ninguém. Isaías 37 diz assim: no estarem quietos estará a sua força. Amém? 4. Quando chegar a hora de conquistar, grite. Versículo 16: após a 7ª volta, cansados, Josué dá a ordem, grite, e o Senhor vos tem dado a cidade. Esse gritar hoje pode ser clamar, orar, buscar. A Bíblia diz que o cego de Bartimeu, amado, ele gritou, a mulher cananeia clamou, sabe? E quando você clamar, o Senhor Deus tem poder de te ouvir. Eu não sei quais têm sido as muralhas, as barreiras que têm acontecido com você, mas eu sei que você tem uma chave e um triunfo na mão, que é o nome de Jesus. Hoje a muralha talvez seja na área financeira, amanhã pode ser na área da saúde, depois da manhã na família. Eu não sei, cada um de nós levanta muralhas ao longo do percurso da vida, não é assim? Mas nós precisamos aprender, ao invés de reclamar, ao invés de falar: pastor, começou de novo essa campanha, mas eu tenho que jejuar 21 dias e Daniel, para que isso? Mas eu tenho que ir para o encontro, e lá no encontro eu tenho que ficar calado. Sim, Deus quer tratar contigo. Imagine o médico te consultando e te tocando, ouvindo alguns sinais do teu corpo, ou você fazendo talvez um exame mais profundo. Você pode ficar batendo papo com a pessoa que está te examinando? Vai atrapalhar, não vai? Deus quer nos examinar, só que Ele não vai te dar um papel dizendo: olha, você tem isso, mas Ele vai te dar um papel e dizer: você tinha isso porque eu te curei. Você estava com este problema, mas eu te restaurei. Contrário de quando nós fazemos algum exame, você descobre aquilo que você não sabia, e por muitas vezes você fica impactado, chateado, triste, dizendo: meu Deus, eu tenho isso, o que eu vou fazer? Eu vou morrer, agora eu vou perecer. Com Deus é diferente, Ele te resgata e diz: você tinha, eu só estou te mostrando algo que você já está curado, porque eu sou o Senhor. Isso nós precisamos confiar. Clame ao Senhor, meu irmão, que Ele vai te ouvir, sabe? Com fé, os muros vão cair. Quais são os muros da tua vida que precisa cair? Saia desta vida fracassada, de choro, de reclamação, de murmuração. Outros crentes veem outros andarem, prosperarem, mas eles ficam prostrados. Por quê? Porque eles são chamados, mas eles não querem obedecer. Eles obedecem aquilo que lhe favorece, aquilo que acha que está bem, aquilo que acha que dá para fazer. Nós precisamos fazer além dos nossos limites. Amém? É igual educar filho. Não é fácil. É gratificante ao longo dos anos, mas que não é fácil, não é. Por muitas vezes você tem que dar até o que você não tem. Se expor, porque você ama. O Senhor Jesus se expôs naquela cruz, derramou o teu sangue, pagou o preço por mim e por você, porque Ele te ama, porque Ele não quer que quando você fechar os olhos aqui, você fique eternamente no inferno. Ele quer que você vai morar com Ele na glória, e na glória com o Senhor. Pastor, eu não acredito nisso. Isso é um problema seu, mas esta é a mais pura verdade, como Deus é Deus. Amém? Hoje nós vamos proclamar a vitória e a conquista sobre você, que é povo de Deus. E hoje nós queremos tomar a decisão. Josué, em seu discurso de despedida, Josué 24:15 diz assim: mas se vos parecer mal o servires ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Às vezes os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos querem servir o Deus dos amorreus, o Deus do dinheiro, o Deus que para eles o dinheiro está acima de tudo. Não importa a quem tem que pisar, a quem tem que usar de degrau para subir. Ou aos deuses deste mundo, que é o pecado, a destruição, as drogas.
Ele disse: vocês escolhem, ou vocês servem a esses deuses que trazem destruição, ou vocês servem ao nosso Deus, que é Deus de conquista e de vitória. Amém? Tenha certeza, meu irmão, que Deus, quando faz a obra, Ele faz para fazer você ser vitorioso. Eu tenho certeza disso, que nada pode impedir o agir do Senhor. Amém, Jesus. Aplauda ao Senhor.